levantar ela e com fé nas palavras que você vai declarar, com muita fé, crendo para gerar algo dentro da gente nessa noite. Nós vamos declarar isso, amém? Então levanta aí, a minha está aqui no digital. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem quiser acompanhar, está aqui. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. E eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Você crê nisso que você declarou? Você crê mesmo? Então hoje, o Senhor, o Espírito Santo trabalhou comigo. A pastora Val estava orando por mim ali antes e ela falou assim, da palavra que antes me confrontou. E eu senti de trazer isso para que confronte a gente. Porque eu fui confrontado muito nessa conferência. E eu quero compartilhar um pouco do que o Espírito Santo falou comigo acerca de identidade. Acerca de nós precisamos discernir a nossa identidade. Aquilo que a palavra de Deus tem por declaração a nosso respeito. A gente lê os textos, a gente sabe os textos, a questão é que quando nós não discernimos, nós usufruímos muito pouco daquilo que nós não discernimos. Nós precisamos ter discernimento para que nós venhamos desfrutar do que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Discernimento. Então a gente sabe de algumas declarações que a palavra fala acerca de nossa pessoa, de quem nós somos, como nós devemos andar, o que nós devemos fazer mais. Será que nós temos esse discernimento dentro de nós profundamente para fazer a gente caminhar dentro daquilo? Será que você entende aquilo que você está carregando? Ou você simplesmente sabe porque você leu? Deixa eu falar uma coisa para você, o que nos transforma, o que nos muda, não é somente o saber, mas sim é o nosso entender acerca daquilo que a gente leu, acerca daquilo que a gente... É isso aí. Glória a Deus. Então, olha só, queridos. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é identidade. Identidade tem como um conceito que é um conjunto de caracteres particulares, características, vamos dizer, particulares, que identificam uma pessoa como o nome, data de nascimento, sexo, afiliação e impressão digital. Tem uma impressão digital ali e na impressão uma cruz. Você sabe que a sua impressão digital é única, você sabe que os seus olhos é único, nosso Deus é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito, Ele é tão cheio de criatividade, porque Ele é a própria criatividade, que Ele criou indivíduos únicos, com personalidade únicas, e onde cada um tem a sua identidade nele. Cada um tem a sua identidade nele, nós precisamos entender qual é a nossa identidade em Deus. Nós precisamos entender isso. Para resumir, identidade é tudo aquilo que nos identifica e que nos torna único. E uma coisa que me faz prestar muita atenção e a gente perceber é que quando nós não sabemos, não conhecemos de fato, não temos o discernimento de fato de qual é a nossa identidade, a gente passa por algumas situações. Então, quando nós não temos a nossa identidade em Deus definida, algumas coisas a gente passa pela nossa vida, justamente por causa disso. Justamente por causa disso. Muitas vezes a gente se encontra com a nossa mente um pouco confusa.
A gente se encontra numa vida espiritual muito confusa, muito, cara, eu não sei o que eu faço, não sei quem eu sou. Às vezes eu estou aqui fazendo uma coisa, às vezes eu estou ali fazendo outra e tipo, daqui a pouco, eu acho que é isso, e quando vê já não é aquilo, tu já não se sente mais prazer naquilo, eu vou fazer aquilo outro lá e, cara, você está sempre na confusão. Por quê? Porque você ainda não se encontrou, você ainda não identificou qual é a sua identidade em Deus. Você, sabe do que a Bíblia fala a seu respeito, você está ali e diz, cara, eu sei que Deus me quer aqui, mas eu ainda não sei o que eu devo fazer. Eu sei que Deus me chamou para este tempo, para este lugar, eu sei que Deus tem um propósito grande para mim neste tempo, eu sei que Deus quer fazer alguma coisa para mim nesse lugar, nesse ministério, nessa igreja, nesse bairro, nessa cidade, nesse estado. Mas eu não sei como, não sei o que fazer, não sei como. Sabe, você, eu estou em Deus, mas eu ainda não sei a minha identidade. Quem de fato em Deus eu sou. E isso gera confusão espiritual. Isso nos gera confusão e a gente não consegue romper, a gente não consegue avançar, porque a gente não consegue discernir os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Porque simplesmente a gente já ouviu, a gente até sabe, mas não tem o discernimento, aquilo dentro de ti, claro. Aleluia. Então por isso, eu quero compartilhar alguns textos com vocês, para trazer como base o que eu estou declarando aqui para você. E um dos textos está lá no livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos navegar um pouquinho nessa introdução, no livro de Atos, no capítulo 2, capítulo 9. Olha só, vai falar um pouco de Paulo, quando ele ainda não era Paulo, mas sim Saulo. Olha só, vamos lá. Enquanto isso, Saulo ainda respirava a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Então, para nós entendermos o contexto, os textos antes vão falar que Estevão, cheio da graça, cheio da presença, cheio do Espírito, começa a pregar para os judeus e ele é apedrejado ali. E aí a palavra vai dizer que Saulo, consentia na morte de Estevão. E ele guardava as roupas ali, consentindo, apoiando. E esse texto agora vem logo depois, quando Saulo, então, ele pede carta aos principais da sinagoga, para dizer que se ele encontrasse alguns do caminho, porque era assim que eram chamados os cristãos da época, era o caminho. Então, se fossem encontrados alguns do caminho, que ele levasse de volta, porque qual era o julgamento de Paulo? O julgamento de Saulo era o seguinte, cara, eles não confessam a nossa fé, eles estão distorcendo tudo, eles estão trazendo um tal de Jesus como Deus, eles estão trazendo um tal de Jesus, mas não existe, está tudo errado isso aí. Saulo ele não tinha sua mente clara, para ele o que ele estava fazendo era correto, era certo. Ele estava achando que estava certo tudo o que ele estava fazendo. Ele até tinha um determinado zelo, quando muitas vezes a gente até tem determinado zelo pelas coisas que a gente está fazendo de Deus, mas a gente não consegue ter o discernimento claro, e a gente começa a fazer coisas que estão erradas. Quando muitas vezes Jesus já está mudando as coisas, Jesus já está fazendo as coisas, a gente não consegue ver o que Jesus está fazendo, a gente não consegue ver o que Deus está fazendo. A gente não está conseguindo ter o discernimento daquilo que está acontecendo. Nós estamos vendo as coisas acontecer. Jesus andou lá, fez milagre, os discípulos ficaram lá fazendo milagre e apedrejaram Estevão cheio de graça, dominando a palavra, cheio do poder, mas Saulo não conseguia enxergar isso que estava acontecendo. Sabe, a confusão, o engano espiritual, por causa do quê? Por causa que a sua identidade estava corrompida, a sua identidade ainda era a identidade do caído, do homem caído.
Quantos estão comigo? Estão me entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, aqui então nós vemos isso. Então, quando eu não sei, eu não consigo ter o discernimento da minha identidade em Deus, eu acabo agindo por confusão, eu acabo tendo esses desvios, porque às vezes Deus já está fazendo alguma coisa, eu não consigo ver, entender o que Deus está fazendo, e eu acabo até condenando ou julgando ou agindo de forma contrária, indo contra o próprio Deus. Por quê? Porque eu não tenho o discernimento daquilo que Deus está fazendo. Eu não tenho discernimento do que Deus está fazendo. E tem mais algumas coisas também que em Atos 19 vai nos ensinar acerca disso. Porque quando eu não tenho a minha identidade, eu não conheço, na verdade eu tenho, mas eu ainda não tenho o discernimento dela em Deus. Ou seja, eu tenho a minha identidade, eu já sei que eu conheço que Jesus morreu na cruz por mim, me tornou filho de Deus, ok, glória a Deus. Que nem a canção que o Ministério de Louvor estava ministrando aqui, seus pensamentos, ok, lindo demais, Senhor, teus pensamentos, eu conheço a letra, mas ainda aqui dentro não foi gerado algo, aqui dentro ainda não tenho o discernimento disso. Então, além de confusão também, a gente acaba caindo em algumas coisas, como por exemplo, humilhação. Atos 19, no verso 13, vai dizer assim, ó: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Eu quem? Esses exorcistas ambulantes, como algumas traduções vão dizer, eles, aqui ó, no verso seguinte vai dizer assim, ó: os que andavam fazendo isso eram 7 filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Gente, olha só, esses homens que faziam isso, eles eram filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes. Eles eram filhos de sacerdotes. Em outras palavras, criados na igreja. Filhos de pastores, de membros. Mas isso, o ter nascido em berço cristão, não garante a identidade espiritual correta. Não garante a identidade espiritual da forma correta. Porque eles estavam fazendo algo ao qual eles diziam, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Primeira coisa, eles não conheciam Jesus. O nome de Jesus eles conheciam por referência a Paulo, que estava na cidade fazendo a obra ali, pregando. Então eles, para começar, eles já não conheciam Jesus. Então uma das coisas que eu preciso entender, que para que eu consiga ter discernimento da minha identidade espiritual, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso ter relacionamento, intimidade com Ele, porque Ele vai revelar em mim a minha identidade. Amém? Aleluia. Então eles não tinham essa identidade, a referência deles, olha, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles também não andavam com Paulo, eles só tinham visto Paulo fazendo coisas. Eles só tinham visto Paulo fazendo os sinais. E aí eles olharam, vamos imitar esse cara aí. Vamos imitar esse cara, ele expulsa demônio por tal de Jesus. Beleza, então nós vamos expulsar demônio pelo tal desse Jesus aí, que esse tal de Paulo aí prega. Só que olha que coisa interessante, eles não conheciam Jesus, Paulo eles também não conheciam, era só de vista ali, eles não tinham intimidade com Paulo. E aí eles, vamos fazer isso aí, eles acham que está tudo certo. E muitas vezes, quantas vezes a gente não sabe da nossa identidade em Deus, a gente acha que está tudo certo. Não, vamos imitar o pastor David, vamos imitar o pastor Paulo, vamos imitar o pastor Anderson. Quando na verdade você tem que conhecer Jesus e imitar a Jesus. Porque aí Ele vai revelar em você a sua identidade.
Você está entendendo? Agora olha só que interessante. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Cara, o diabo ele sabe quando você não tem a tua identidade em Deus, quando você não conhece a tua identidade, quando dentro de você ainda a identidade não foi revelada, tá entendendo? Porque quando você não tem identidade, você não tem segurança. Você não tem segurança, porque você ainda não tem a sua identidade revelada em você. Você acha que é alguma coisa, você acha que anda e que se move por algo, mas quando na verdade você tem que procurar isso é em Jesus, porque Ele revela em você quem você é de fato. Convivência com Ele, intimidade com Ele, relacionamento com Ele vai revelar a identidade de você nele. E quando você entende qual é a sua identidade revelada nele, queridos, eita, aleluia, tá entendendo? Mas quando você não entende, então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Foram humilhados. Quando eu não entendo a minha identidade, o diabo faz gato e sapato de mim, ele me engana, ele me enrola, ele me leva para lá e para cá, eu fico jogado que nem pipoca. Ele pisa em mim, por quê? Porque eu não sei quem eu sou em Deus, ainda não tive esse discernimento da minha identidade. Aleluia. Mas deixa eu dizer para você nessa noite, Deus está revelando em você a sua identidade. Deus vai trazer para você hoje a sua identidade, para você andar baseado nisso, com segurança, com confiança, sabendo quem você é de fato, nele. Aleluia. Deixa eu te falar uma outra coisa quando você não tem identidade. Quando você não tem identidade, até a sua referência para as outras pessoas, elas acabam se perdendo. Elas acabam se perdendo porque as pessoas esperam, cara, fulano está na igreja. O que ele espera de você? Uma identidade de quem? De crente. Mas quando você não tem identidade, a pessoa sempre vai te enxergar como aquele cara que pecava lá atrás, como aquela mulher que vivia pecando lá atrás. Porque você ainda não tem identidade, ele não consegue ver algo claro em você. A pessoa ainda não consegue ver algo claro em você, então ela sempre vai trazer a referência de quem você era lá atrás. Quer ver? Aleluia. Atos capítulo 9, no verso 10, 16, verso do 10 ao 16, capítulo 9. Então, Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunta-te por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando numa visão. Viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, olha só, vamos entender aqui. Ananias estava lá na vida dele, tudo certo. Ele já tinha ouvido falar de um tal de Saulo, que estava perseguindo os cristãos, que estavam jogando os cristãos na cadeia, que tinha ido ali na cidade com carta para pegar todo mundo que fosse da fé, levar de volta para Jerusalém, para prender o povo, os irmãos lá da fé. Cara, ele estava assim, é Saulo. Saulo está aí na cidade. Agora Deus vem e aparece para ele em uma visão e diz para ele: cara, vai lá na casa de Davi e tal, né? Você vai encontrar um cara lá, Saulo. Agora tu imagina, esse cara estava apavorado, assustado, conhecia a história de Saulo, e aí ele começa a responder.
Porque quando ele conhecia a história de Paulo, o que ele de fato ele conhecia? A identidade que Paulo carregava. Qual era a identidade que Paulo carregava? A identidade de quê? Perseguidor, assassino da igreja, perseguidor dos irmãos, carrasco, bruto, sei lá. Os cristãos tinham medo dele. Essa era a identidade dele. Aí então Ananias vem e responde. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias estava enxergando a identidade corrompida de Paulo. Ele estava enxergando a identidade corrompida daquele cara. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e aos reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Sabe o que Deus está dizendo aqui para ele? Está dizendo: cara, vai lá, porque eu vou mudar a identidade desse cara. Vai lá, porque eu tenho um propósito na vida dele, eu tenho algo para fazer através da vida dele, eu vou mudar a identidade dele. As pessoas, hoje tu estás enxergando ele desse jeito, porque ainda tu não viu a transformação que eu vou fazer nele e através dele. De repente as pessoas têm te enxergado assim, com a tua identidade errada. O fofoqueiro, a fofoqueira, o prostituto, a prostituta. De repente as pessoas têm te enxergado assim. Mas deixa eu falar uma coisa para você, quero que você pegue aí no teu espírito. Deus muda a tua identidade hoje, eles vão ter que passar a te enxergar de uma forma diferente. Eles vão ter que passar a te enxergar de uma forma diferente. De repente, você viveu trocando de igreja. Hoje Deus quer estabilizar você. Hoje Deus vai dizer assim: olha, cara, ninguém mais vai te conhecer como o cara que fica pulando de lugar em lugar, mas sim como o cara que fica firme, que achou um lugar onde ele se encontrou e onde ele tem a sua identidade bem definida, e ali ele cresceu, e ali ele deu frutos, e aí ele avançou. Amém? Você crê nisso, queridos? Foi o que Deus estava falando para Ananias. É o que Deus estava falando para Ananias. Olha, Ananias, beleza, tu conhece a identidade de Saulo, mas eu ainda vou te apresentar a identidade de Paulo. Você de repente conhece a identidade do antigo Edu, mas eu vou te apresentar o novo Edu. Amém, Edu? Você de repente conhece a identidade do antigo David, mas o Senhor Deus quer apresentar um novo David. Aleluia, glória a Deus. E sabe o que eu vejo de interessante aqui? Que o Senhor nos chama para ser sal da terra, luz para o mundo, ser reflexo de Deus na terra, refletir a glória dele. Pastor, como assim? No livro de João, no capítulo 17, a partir do verso 1, o Senhor Jesus, na oração dele, ele vai declarar isso. Ele vai dizer: Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. É claro que ele está falando dele. Só que o que eu vejo, o que eu aprendo olhando para Jesus e vendo a oração de Jesus? Jesus está dizendo: Pai, aquilo que o Senhor faz em mim vai refletir o Senhor. Então glorifica, os teus feitos sejam feitos em mim, para que aquilo que está sendo feito em mim mostre o Senhor. Amém? Que a identidade que outrora eu tinha, agora o Senhor venha e molde ela, transforme ela, me mostre qual é a minha identidade real, para que essa identidade real, ela mostre o Senhor. Ela aponte para o Senhor. Aleluia. Então, olha só, até agora nós vimos o que quando eu não tenho o discernimento da minha identidade, os riscos que eu sofro, os perigos pelo qual eu passo. Mas agora vamos dar uma olhada, uma meditada na importância de quando eu tenho a minha identidade bem definida, o que acontece? O que papai faz? Mano?
Olha só, aleluia, glória a Deus, oh, aleluia. Primeira coisa que ele faz, ele alinha propósito, gente. Ele alinha propósito. Jesus, ele vai alinhar o propósito de Paulo. Quer ver? Olha só, Atos capítulo 9, no verso 3. Vai dizer assim, ó: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te e entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego. Presta atenção, fala comigo aí, cego. Por 3 dias ele esteve cego. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está alinhando a identidade de Paulo, ele está alinhando a visão do Paulo, ele está abrindo e dizendo assim: olha, Paulo, eu vou te mostrar um detalhe, Paulo, que enquanto você não tinha eu, que enquanto você não me tinha, você era cego, por isso que você ficou cego. A cegueira de Saulo aqui, ela era uma cegueira profética. Jesus está dizendo para ele o seguinte: olha, cara, sem mim você é cego, você está andando cego, sem mim, sem o discernimento de quem eu sou, sem o discernimento da tua identidade, você está andando cegamente por aí, por esse mundo. Você está fazendo coisas que você não tem noção do que você está fazendo, né? Fica um tempo cego aí para você entender. Você não está conseguindo entender o que eu estou fazendo, mas para aí. Isso não vai ficar assim, porque eu vou alinhar o teu propósito, eu vou alinhar a tua visão, eu vou abrir o teu entendimento e vou mudar a tua identidade. É isso que quando ele manda Ananias lá para impor as mãos sobre Saulo e que Saulo voltasse a enxergar, ele está dizendo assim: olha, Saulo, agora eu estou te abrindo a tua visão para um novo tempo, eu estou abrindo a tua visão para a tua nova identidade. Antes você estava cego, fazendo um monte de coisa errada, achando que estava certo. Agora eu estou te alinhando com o teu propósito, estou te alinhando com a tua identidade, estou tirando a tua cegueira e fazendo você enxergar o que eu tenho para você, quem eu sou de fato, de verdade. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, quantos de nós estivemos cegos? E hoje, de repente, Deus está fazendo isso com a gente hoje, ó, aqui, tirando as escamas, fazendo com que a gente enxergue o que Ele precisa, o que Ele quer fazer, na verdade, nas nossas vidas. E a gente precisa ter esse alinhamento de discernir a nossa identidade em Deus. Sem a minha identidade, olha só que interessante. Vamos lá no livro de Atos 19, de novo. Atos 19. Queridos, quando eu entendo a minha identidade, eu deixo de ser cego e eu passo a enxergar aquilo que Deus quer que eu enxergue. Eu passo a andar da forma com que Deus quer que eu ande, me mover da forma com que Deus quer que eu me mova. Porque eu entendo a minha identidade. O fluir de Deus, quando eu entendo a minha identidade, ele começa a ser muito mais natural na nossa vida. Porque a gente não se preocupa com mais nada. Porque a gente entende que é Ele que faz. A gente entende, cara, eu estou nele, ok, eu estou aqui, Ele me trouxe para cá para fazer isso aqui, ok, eu estou aqui, eu estou fazendo, agora o Senhor, Deus, só faz. O fluir de Deus. Atos 19, capítulo 3, Atos capítulo 19, verso 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Gente, quando Deus muda a minha identidade,
Ele me mostra, cara. Cara, quando Ele me mostra a minha identidade, quando Ele mostra que eu não me preocupo com mais nada, eu só quero dizer, cara, eu estou aqui e Ele flui através de mim. Ele flui através de quem eu sou, Ele flui através da onde eu estou, do que eu faço, do que eu preciso fazer, através das minhas palavras, simplesmente Ele flui. Porque é Ele, cara, eu não preciso me preocupar com nada, eu só preciso fazer o que Ele diz, porque eu entendi a minha identidade. A minha identidade, eu tenho algo dentro de mim que eu preciso trazer e despertar a fé na vida de vocês. Eu entendi que a minha identidade é inspirar os meus irmãos. E foi isso que o Espírito Santo até me trouxe na conferência. Porque eu comecei a compartilhar algumas coisas com os irmãos no domingo, em Gravataí. E aí eu fiquei maravilhado de ver quando eu compartilhava algumas coisas com eles. Depois do culto, sentado na mesa ali, eu via eles assim, uau, tal. E aí eu digo assim, eu fiquei assim, uau. Eu fiquei, oh. Tipo, eles uau para mim, e eu uau para eles. Porque tipo... Eles uau com o que eu falava e eu uau com eles porque eles estavam uau com o que eu falava, entendeu? E aí eu digo assim, cara, é Deus, mano. Tipo, quando você entende a tua identidade, eu fui levantado para inspirar a vida de vocês. Teve irmãos que são levantados para o quê? Para corrigir. Né? Eu vi um ela no canto. Tem irmãos que foram chamados para corrigir, para sentar lenha. E flui naquilo dali, porque entende a sua identidade em Deus, cara. Ele não só sabe do que Deus tem alguma coisa assim, não, mas ele entende que a sua identidade em Deus é isso. E aí eu fico assim, doido, muito assim, não é chocado, doido, eu fico admirado com as coisas quando Deus faz, quando uma pessoa entende a tua identidade. Por exemplo, a minha esposa, ela é muito usada nesse quesito de querer de corrigir. Vocês já viram a ministração dela? A ministração dela é cajado desce no lombo. Só que assim, por mais que cajado desce no lombo, cara, os irmãos ficam assim, pô, pastor, valeu. E vão lá, pastor, bateu, mas... E aí eu digo, uau! Porque, cara, ela entende, aí ela flui naquilo dali que ela foi chamada para fazer. Corrigir. Eu já não sei corrigir. Eu já sei dizer assim, irmão, vai dar certo em nome de Jesus, cara. Te apega com Deus e tal. E é isso aí, cara. Quando você entende a sua identidade, Deus flui através de você. Simplesmente Deus... Cara, Ele vai tocando as pessoas, Ele vai fazendo, tem que fazer, Ele vai mudando, Ele vai entrando dentro do ser das pessoas e vai fazendo. Glória a Deus por isso. Então você precisa ter o discernimento da sua identidade. Aleluia. E eu quero compartilhar também com vocês aqui alguns personagens bíblicos. Abre lá em 2 Reis, capítulo 1. Alguns personagens bíblicos que sabiam quem era. Alguns caras assim, ó, que... Esses caras sabiam quem era. Segunda Reis, capítulo 1. Lá no capítulo 1, vamos no verso 10. 2 Reis, capítulo 1, verso 10. Bem, encontraram? Olha só que interessante. Vamos a partir do verso 9. Eu acho fantástica essa história. E ela tem algumas coisas para nos ensinar acerca de identidade e o que Deus pode fazer quando a gente entende a nossa identidade, a gente tem o discernimento dela. Olha só. 2 Reis, capítulo 1, verso 9. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus,
O rei disse: desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu e o consumiu, e a ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias, disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Fogo do céu desceu e consumiu a ele e os seus 50. Pastor, o que o senhor está dizendo aqui? Que quando a gente sabe a identidade, a gente vai olhar para Deus, Deus consome, está em fogo do céu e tal. Não, queridos. É que Deus, ele encontra liberdade em ti para manifestar o poder dele. Ele encontra ali, quando você entende a sua identidade, ele encontra liberdade em você para manifestar o poder dele. Mas a questão não é só isso. A questão é que Elias, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Os capitães também sabiam quem ele era. Tanto que os capitães chegam e dizem assim: olha, homem de... Vamos lá, gente. Homem de... Então os capitães sabiam quem ele era. Homem de Deus. Só que eles estavam sobre uma autoridade. E Elias deixa bem claro aqui, através da atitude dele, que a autoridade que estava sobre ele era superior à dos capitães. Daqui estava sobre os capitães. Cara, eu sei a minha identidade, eu sei em quem eu estou conectado, eu sei quem me levantou, eu sei quem anda comigo, eu sei quem eu sirvo, eu tenho todo esse discernimento e sei que quem anda comigo, eu sei que quem me levantou, eu sei quem me deu essa identidade tem mais autoridade do que quem enviou vocês. Você está entendendo? Então ele diz assim: se eu sou homem de Deus, que consuma a ti os seus 50. Cara, ele está dizendo o seguinte: cara, eu sou homem de Deus. Ele tinha uma identidade bem ele tinha o discernimento da sua identidade. Ele tinha o discernimento da sua identidade. E ele sabia que aquele que levantou ele sabia que aquele que andava com ele sabia que aquele que era o Deus de Israel, que era o seu Deus, tinha uma autoridade superior à autoridade do rei. Mas olha só que interessante, isso aconteceu por 3 vezes. Eu li 2 vezes. A próxima vez vai dizer assim, no verso 13: tornou o rei a enviar 3ª vez um capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias. Olha só, primeira coisa, ele reconhece a autoridade que está sobre Elias. E ele se prostra diante de Elias. E olha o que ele fala. Verso 13. De joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 homens. Olha só esse capitão intercedendo pelos seus homens também. Teus servos, colocou todos eles à disposição de Elias, mas não por causa de Elias, mas sim por causa de quem Elias representava. Vocês estão conseguindo compreender isso? Quando nós temos a nossa identidade, como é que as pessoas, como é que o mundo precisa nos ver? Se o mundo não consegue nos enxergar dessa forma, é porque de repente tem alguma coisa errada que a minha identidade não está conseguindo refletir. Porque a minha identidade tem que refletir quem? A glória de Deus. Aleluia. Eita glória.
Tornou o rei e enviou terceira vez capitães de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50, teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com estes. Não temas. Levantou-se e desceu com eles ao rei. Glória a Deus. Beleza. Analisamos a vida de Elias aqui. Ele sabia da identidade. Agora vamos dar uma olhada em João. Abre lá João capítulo 1. João capítulo 1. Lá no verso 19. João capítulo 1, verso 19. Vai dizer o seguinte, ó. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Você entendeu a pergunta? Quem és tu? Ele confessou, não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então os judeus estavam querendo saber, cara, quem é esse cara? Tem uma galera indo lá ver as pregações dele, tem uma galera indo lá, estão batizando lá. Cara, quem é esse cara? Será que ele é o Cristo? Quem será ele? Vamos mandar uma turma lá para perguntar para ele quem ele é. João podia ter dito assim: cara, não, eu não sou o Cristo, mas eu sou o primo dele. João podia ter dito: cara, eu não sou o Cristo, mas ele é da minha família, né? Tal. Não, cara, ele simplesmente: cara, eu não sou o Cristo. Mas olha só o que ele continua dizendo. Ele continua dizendo: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Porque a palavra vai dizer que Elias estava para vir. Então João, entendendo a tua identidade, ele diz: cara, eu não sou o Cristo. Perguntaram para ele: cara, quem é tu? Tu é o Elias por uma causa que a gente está esperando também? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu ele: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Que dizes a respeito de ti mesmo? O que você pode dizer a respeito de quem você é de fato em Deus? Que dizes a respeito de ti mesmo? No 23 vai dizer: então ele respondeu. Aí ele vai falar acerca de quem ele é. Aí ele, sabe, eu fico imaginando João Batista dizendo assim: cara, eu sou a voz do que clama no deserto. É como se ele dissesse: cara, eu sei bem quem eu sou. Eu estou bem alinhado com a minha identidade. Eu estou bem alinhado com o meu propósito. Eu estou bem alinhado com aquilo que eu sou. Eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu não sou o Elias. Cara, eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, foi escrito, está escrito a meu respeito. E eu sou esse ao qual está escrito a meu respeito. A voz do que clama no deserto. Cara, ele tinha definido quem ele era, mano. Estava escrito a meu respeito, está escrito a meu respeito. Eu sou a voz do que clama no deserto. Você consegue saber quem você é em Deus? Você consegue olhar para dentro e dizer assim: cara, quem eu sou em Deus, cara? Quem que eu sou? Será que você consegue se perguntar agora e conseguir dar uma resposta clara de quem você é? Eu posso dizer para você quem eu sou. Eu sou o cara que está aqui para inspirar você a continuar. Pronto. Eu sou o cara que Deus levantou para inspirar você a continuar. A não desistir. Você vai sempre ouvir de mim uma palavra dizendo assim: cara, não desiste não, mano. Vamos lá, cara, não desanima. Levanta a cabeça, bora aí. O que está faltando? Vamos lá, dá tua mão aqui. Identidade, cara.
Porque quando você tem identidade, ele simplesmente flui através de você, você não precisa forçar nada, você não precisa inventar nada. Cara, deixa só ele fazer o que tem que fazer através da tua vida. Eu sou a voz do que clama no deserto. E ele sabia além dele saber quem ele era em Deus, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele diz assim, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele sabia o texto que estava escrito a respeito dele, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele sabia quem ele era e o que estava escrito acerca dele, para ele o que? Viver aquela realidade. Amém? Abre aí em Lucas capítulo 2. Você vai dizer, mas pastor, e Jesus? O senhor foi no Velho Testamento, o senhor foi no Novo Testamento, mas o que Jesus diz disso? Eu vou dizer o que Jesus ele nos deixa como exemplo para isso. De saber a sua identidade, desde cedo, procurar a sua identidade já desde cedo. Se identificar desde cedo, começar a andar dentro daquilo que Deus já te chamou desde cedo. Desde cara, me converti, eu quero saber minha identidade, eu quero caminhar nisso aí. Lucas capítulo 2. Então, só para você entender o contexto. Então, era a festa de Páscoa. Todo mundo ia para Jerusalém. José e Maria foram para Jerusalém e levaram Jesus. Jesus tinha 12 anos quando eles levaram Jesus. E aí, olha só, no verso 41, vai dizer o seguinte: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o encontrando, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu: por que me procurais? Não sabeis que cumpria estar na casa de meu pai? Amém? Cara, Jesus já com 12 anos, ele sabia a sua identidade já. Ele já sabia, cara, eu sou... Cara, imagina uma criança com 12 anos, já sabendo qual é a sua identidade. Jesus com 12 anos, ele já sabia o que ele ia ter que passar. Jesus com 12 anos, ele já sabia qual era o percurso que ele ia ter que trilhar. Jesus com 12 anos já tinha visto eu e você aqui vivendo para ele. Ele já sabia que ele tinha que carregar o pecado da humanidade nas costas. Jesus com 12 anos já estava no templo ensinando, dobrando os caras que sabiam de tudo já no meio, já com a sua sabedoria. Com 12 anos ele já estava firmado na identidade dele, ele já estava... Está tudo certo. Eu não tenho dúvida que eu não tenho confusão da minha identidade. Eu sei para quem que eu vim, eu estou na casa do meu pai, e aqui eu já estou fazendo, já estou aqui entortando todo mundo, vamos dizer assim, que eu vou falar. Já estou aqui mostrando para todo mundo quem é que eu sou de fato e de verdade. Com 12 anos. Então Jesus já me mostra a identidade dele com 12 anos. A importância da gente saber a nossa identidade. Quanto mais cedo a gente descobre a nossa identidade em Deus, mais rápido, mais cedo a gente cumpre o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Então se põe de pé em nome de Jesus. Você entendeu? Você precisa ter o discernimento da sua identidade, não é só saber o que está escrito, mas é ter o discernimento da tua identidade. Olha só o que a palavra de Deus vai falar a seu respeito. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9. Cara, esse texto é muito conhecido, mas você precisa ter o discernimento do que ele está falando a teu respeito.
Olha o que ele está falando a nosso respeito. A nosso respeito. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo: vós sois raça eleita. Você entende que você é um eleito de Deus? Você entende que você não está aqui por um acaso? Nós não estamos aqui por um acaso. Não estamos aqui por um acaso, mano. Assim, eu tô... Cara... Em 2 Samuel vai falar que quando... Eu amo esse texto, você vai me ouvir falar muito dele. Porque quando Deus me mostrou aquilo dali, eu digo, cara, meu Deus do céu. Em 2 Samuel vai dizer que quando o Senhor Deus envia Samuel até a casa de Jessé, ele diz assim, ó, vai até a casa de Jessé, porque me aprouve um rei. Cara, eu me provi de um rei lá. Deus provê para ele aquilo que ele precisa. Ele não precisa de mim e de você. Entende que você entender a sua identidade, para Deus, independente. Mas quando você entende a sua identidade, as coisas melhoram para você. Porque aquilo que Deus quer, Ele não precisa de mim, não precisa de você, porque aquilo que Ele precisa, para Ele, Ele mesmo provê. Ele proveu um rei para Ele. Então, se você entender a sua identidade, deixar fluir, deixar Ele agir, você caminhar em cima disso daí, gente, você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida e através da tua vida. Quantas pessoas Ele pode alcançar através da sua vida quando você tiver a sua identidade bem definida? Então Ele vai dizer, vós sois raça eleita, vocês são os meus eleitos. Então se posicione dessa forma, tenha esse entendimento, tenha essa compreensão. Você não é qualquer um. Você é um eleito de Deus. Vós sois raça eleita. Você precisa ter esse discernimento. Você consegue ter esse discernimento aí? Gente, estou achando vocês tão quietos assim. Eu não sei se vocês entenderam, cara. Eu estou gritando muito, é isso? Vós, porém, são raça eleita. Sabe o que mais que ele vai dizer a nosso respeito? Ele vai dizer o seguinte, olha, vocês são sacerdócio real, olha, vós sois raça eleita, sacerdócio real. Sabe o que é sacerdócio real? É aqueles sacerdotes que só se sentavam à mesa de reis, gente. Samuel foi sacerdote de rei. Ele que ungiu Saul, ele que aconselhava Saul, ele que foi lá, ungiu Davi, ele que aconselhava Davi. Cara, você está entendendo esse negócio aí? Você está entendendo? Você está entendendo esse negócio? Sacerdócio real, cara. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nós precisamos ter esse, não só, cara, a palavra diz que eu sou povo eleito, que eu sou sacerdócio real, glória a Deus. Não, a gente precisa entender isso, cara, andar dentro disso daí, firmado nisso daí. Nação santa, nós somos separados para Ele, Ele nos separou para Ele mesmo. Ele fez de nós uma raça para Ele. Ele fez de nós sacerdócio para Ele. Ele fez de nós uma nação para Ele. Ele fez de nós um povo de propriedade exclusiva para Ele. Você consegue entender isso? A grandiosidade desse negócio? Para Ele. E eu preciso entender essa identidade para que eu consiga fluir nela, para que Ele possa fluir em mim. Povo de propriedade exclusiva de Deus, com um único propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cara, proclamar as virtudes dele. Você entende? Por isso que eu preciso entender a minha identidade, para proclamar, para falar das virtudes dele, para falar o quanto ele é bom, para falar o quanto ele é amoroso, o quanto ele me amou, o quanto ele, sabe, para mim poder falar para as pessoas assim, cara, tu sabe o quanto Deus te ama? Meu, tu sabe, cara, que ele deu a vida do filho dele por tua causa. É por isso que Ele nos chama, que a gente precisa entender a nossa identidade, para que a gente possa fluir e não criar obstáculos para o fluir dEle. Para que a gente possa, aleluia, olhar para alguém e dizer assim, cara, Deus te ama, mano.
A gente tá andando na rua, tá lá na fila do banco, daqui a pouco tu olha para alguém. Cara, eu tava esses dias fazendo um aplicativo lá e tal, e daqui a pouco uma senhorinha pegou, entrou no carro pro hospital. E eu, aleluia, tá, aleluia, tô indo. Aí puxei um assunto, né? Daqui a pouco ela falou que estava com câncer. E cara, o Espírito falou comigo assim, cara, ora por ela. E eu digo, amém, eu vou orar por ela, cara. Eu vou orar por ela. E aí eu digo assim, cara, senhora, deixa eu orar pela senhora. Aí ela diz assim, claro, pode orar. Cara, e eu dirigindo ali, eu, Senhor, Deus, e eu comecei a orar dentro do carro. E cara, Deus, abençoa ela, Senhor, cura ela, mostra os teus sinais na vida dela. Entendeu? Deixar ele fluir através da sua vida. Esses dias eu estava contando também no GC, já faz um tempo que aconteceu. Fui lá na ferragem que a gente está construindo. A senhorinha estava com uma dor no braço lá e tal. E eu estava orando para Deus, dizendo, Deus, eu quero fluir mais no teu Espírito. Eu quero que o teu Espírito me guie. Eu quero navegar no teu vento, Senhor. E aí eu estava ali, daqui a pouco eu fui lá na ferragem, a senhorinha estava lá reclamando de dor no braço. E o Espírito Santo, a tua oportunidade de fluir. A tua oportunidade de navegar no meu vento. E a tua oportunidade de mostrar a tua identidade. Tá entendendo? A tua oportunidade de mostrar a tua identidade. Eu peguei e fiz uma oração. Senhora, a senhora aceita uma oração? Aí ela disse assim, aceito. E eu digo assim, não, deixa eu orar pela senhora aqui rapidão. Aí peguei e orei por ela. Ó, Senhor Deus, abençoa. Ela creu como filha de Abraão. Ela creu aqui na oração que eu propus para ela. Senhor, então por favor, faz o teu milagre, cura ela e tal. E tal, fiz a oração ali e não perguntei nada, só saí, né? Vazei, né? Eu digo, vá aqui, né? Olha como a gente ainda é incrédulo ainda, né? Como a gente ainda diz que é crente, mas eu vazei, eu digo, vá aqui, né? Não, vazei. No outro dia, mas eu curioso para saber se tinha acontecido alguma coisa, mas eu digo, eu não vou perguntar. Mas eu fui lá, eu vim comprar não sei o que de novo e tal, aí perguntei e tal, né? Mas curioso para perguntar, eu digo, mas eu não vou perguntar, né? Eu sou muito incrédulo, não vou perguntar. Deixar quieto, deixa fluir, né? E aí quando vê ela daqui a pouco, pá, deixa eu te falar uma coisa. E eu, fala. Aí ela pegou e disse assim, pô, tu sabia que depois que tu fez a oração, meu braço nunca mais doeu? Eu dormi tão bem porque o meu braço nunca mais doeu. Gente, você tá entendendo isso aí? Cara, é você andar na rua e você tá tão conectado com a tua identidade, com quem você é, entender que Deus tá morando dentro da tua vida e você poder estar ali, daqui a pouco ver uma pessoa, mano, deixa eu orar por você aí, que alguma coisa, não sei o que Deus vai fazer. Daqui a pouco Deus nem quer curar naquela hora, daqui a pouco Deus nem quer fazer naquela hora, mas cara, pelo simples fato de você dar ouvido à voz do Espírito dentro de ti, você vai ali, você ora, cara, se ele for fazer naquela hora, for fazer depois, pra ti tanto fez, cara, você só quer obedecer, você só quer glorificar ele através daquilo de quem você é, entendeu? Cara, eu tô semeando uma palavra hoje na vida de vocês, agora o que vai acontecer daqui pra frente eu não sei, mas eu estou semeando uma palavra, mas eu espero e creio que ela vai dar frutos na vida de vocês. Vai depender de você assumir isso para dentro, você assumir a sua identidade. Ei, vocês, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ele falou aqui no início da canção que os ministros vão cantar agora. Cara, eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz, são pensamentos bons, é o que ele tem a teu respeito. Por que você não consegue ter esses pensamentos a teu respeito, se o próprio pai, o teu pai tem esses pensamentos a teu respeito? Entenda a tua identidade nele, entenda quem você é nele, feche os seus olhos aí. Fala com ele, pergunta para você mesmo agora, cara, quem que eu sou? Pergunta aí para você mesmo, quem que eu sou? Se você não tem resposta para essa pergunta, agora pede para Deus, Deus, me revela quem eu sou em ti. Traz essa revelação, esse entendimento para mim de quem eu sou no Senhor. Pede para ele isso. Diga, olha, Senhor, eu preciso entender isso. Eu quero fluir no Senhor, eu quero deixar o seu vento me levar, eu quero deixar o seu Espírito me guiar, eu quero andar, Deus, eu quero viver isso daí.
Mas eu preciso entender quem eu sou no Senhor. Eu quero ter esse entendimento. Eu não quero só ter palavras que eu li ali, ou palavras que o pastor prega no altar. Não, eu preciso ter esse discernimento em mim. Eu preciso entender isso. Eu preciso compreender essa realidade dentro de mim. Me ajuda. Pede para Ele ajuda. Pede para Ele te ajudar. Aleluia. Aleluia. Fala com Ele aí. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Aleluia. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Oh, Senhor, nós pertencemos a Ti, ó Pai. Oh, nós entendemos os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. Oh, Deus, e nós entendemos hoje, Pai, qual é a realidade que o Senhor tem para as nossas vidas. A nossa identidade está no Senhor, ó Deus. A nossa identidade está no Senhor. Então revela em nós, Pai, se tem alguém aqui no nosso meio, Senhor, que precisa ter a sua identidade revelada, Pai. Por favor, revela Ele. Revela